E quando a vida tiver terminado aqui na terra, a última oração sido feita, as batalhas terminadas, a fumaça dissipada, as armas penduradas, todas as Bíblias fechadas, e subirmos à tua casa, naquele amanhecer eterno e brilhante, quando os eleitos se reunirem em seu lar, além do sol, como disse o poeta, Senhor, ao ver aquela mesa posta para a ceia com quilômetros de comprimento, olhando-nos uns aos outros de frente, veteranos com cicatrizes de batalhas, lágrimas de alegria caindo de nossos rostos, e o Rei saindo em sua beleza e santidade, andando ao longo da mesa e com suas próprias mãos enxugando todas as lágrimas, dizendo: não chores mais, tudo tem terminado, entra no gozo do Senhor. As lutas do caminho serão como nada, Pai, quando chegarmos ao fim da jornada. 18 de Apocalipse, versículo 5. Eu tenho outras escrituras para ler, mas eu gostaria de ler essa escritura. Porque já os seus pecados se acumularam até o céu, e Deus se lembrou das iniquidades dela. Pai, Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, nós convidamos o grande Espírito Santo a fazer esse presente, enquanto estamos lendo a santa palavra do Senhor, inspirada, ungida, a mensagem trazida pelo Elias, o profeta de Deus para esta hora. E o Senhor nos abençoe dentro da unção do dia, Pai, e abençoa teus filhos e usa e toma esse pouco de pó nas tuas mãos, vem usar como o Senhor queira usar. Cura os enfermos, liberta os oprimidos, ajuda os teus filhos, dando-lhes luz e revelação nesta noite. Em nome do Senhor Jesus. Amém. No livro de Isaías, no capítulo 61, o nosso tema é o dia da vingança do nosso Deus. Nós temos aqui o capítulo 61 de Isaías, versículo 2. Você pode notar que Jesus não leu essa escritura para o povo, né? E é como Apocalipse 10, 8 a 11. Irmão Brando não leu para o povo, ele leu para ele, porque ele leu a Bíblia muitas vezes, né? Agora, quando veio a inspiração para pregar, ele não usou aquela escritura, ele usou a escritura de Apocalipse 10, 1 a 7. Aqui diz: apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes. Agora a escritura que nós lemos ali em Apocalipse 18, ali na verdade é o dia da vingança, porque Deus se lembrou da iniquidade dela. E no último versículo de Apocalipse 18, nela se encontra o sangue, nela digo, na igreja romana, na igreja pagã, católica, nela se encontra o sangue dos profetas, dos santos. Então Deus se lembrou. Então, quando Deus se lembrou, aí nós vamos ver que Deus tem um instrumento na terra para poder vingar o sangue dos seus santos. Eu gostei muito daquele parágrafo onde irmão Brana disse que nós temos que repassar estas coisas, né? Nós não vamos repassar o pentecostalismo, não vamos repassar a mensagem de Lutero nem de Wesley. Nós vivemos muito tempo na mensagem de Wesley, na santificação, mas isso já ficou para trás. Nós já estamos agora numa faculdade com Deus, né?
Ele já nos chamou, Apocalipse 4, sobe cá. Ele chama João para subir. João representa a esposa. Então, se ele chamou ele nos chamou, porque nós somos parte deste corpo da esposa de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, Jesus, quando chegou na sinagoga, no capítulo 4 do livro de São Lucas, verso 17, foi-lhes dado o livro do profeta Isaías, e quando abriu o livro, achou lugar em que estava escrito: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados do coração, a pregar liberdade aos cativos e restauração da vista aos cegos, e põe liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. E cerrando o livro e tornando-o a dar um ministro, assentou-se, e os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Então começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu essa escritura em vossos ouvidos. A escritura tinha se cumprido ali. Agora você notou que ele não faz menção do verso 2. Ele não faz menção, porque não era, aquela escritura não pertencia para o seu dia. Aquela escritura ia se cumprir 2000 anos depois. É uma escritura que não se cumpre com o alfa. Jesus é o alfa, Brana é o ômega. Ela ia se cumprir em Brana, ia se cumprir aqui nesse tempo. Em Malaquias 4, versículo 1, que vai se ligando escritura com escritura, porque eis que aquele dia vem ardendo como fornalha, todos os soberbos e todos que cometem impiedade serão como a palha, e o dia que está para vir os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que lhes não deixará nem raiz nem ramo. Apocalipse 18, verso 8, nós vemos aqui o julgamento das duas Babilônias. Uma é o Vaticano e outra é Los Angeles, na Califórnia, nos Estados Unidos. Uma é queimada e a outra é afundada no mar, que é o grande terremoto, que é o terremoto da ressurreição, como nós já estudamos durante esses cultos que nós temos tido sobre este assunto, né? É um assunto muito importante para nós nesse dia, né? Apocalipse 18, verso 8. Você também pode ler todo o capítulo, depois, quando estiver na sua casa, depois do culto. Portanto, num dia virão as suas pragas, a morte, o pranto e a fome, e será queimada no fogo, porque é forte o Senhor Deus que a julga. Aí, quando fizeram a pergunta para o irmão Brana disse que a Rússia deixará cair uma bomba atômica no Vaticano, e ela vai ser reduzida a cinza. Aí nós já vemos que já é o tempo que a igreja já está na grande tribulação, as virgens nécias já estão na grande tribulação, porque será uma grande tribulação, né? Porque aqui não é a destruição de uma igreja católica nos Estados Unidos, no Brasil, não, é no Vaticano, né? Onde está ali a sede, né? Onde está o governo. O Vaticano é um país de 40 mil metros quadrados, é um país, ele tem ali o seu governo, ele tem seus embaixadores. E verso 21, e um forte anjo levantou uma pedra como uma grande mó e lançou-a no mar. Isso aqui já é Los Angeles, já não é a mesma, já não está falando da igreja católica, de Roma, né? E um forte anjo levantou uma pedra como uma grande mó e lançou-a no mar, dizendo:
Com igual ímpeto será lançada a Babilônia, aquela grande cidade não será jamais achada. Agora, por quê? Porque ela será queimada, porque ela será destruída. Deus vai vingar o sangue. Quantos milhões? 68 milhões de cristãos foram mortos pela igreja romana. Num período de 1000 anos, eles foram mortos, porque eles protestaram contra o sistema romano, protestaram contra a adoração de imagem, toda aquela confusão babilônica, todo tipo de feitiçaria, consultar os mortos. Eles protestaram contra purgatório, batismo infantil, eles protestaram contra casamento, porque os padres não casam, protestaram, porque foi uma doutrina, e o profeta disse que bilhões foram mortos espiritualmente pelo seu ensinamento. 68 milhões foram mortos fisicamente. Esses foram salvos, mas os que foram mortos espiritualmente foram perdidos, porque aceitaram o ensinamento, aceitaram a doutrina. E nós vemos como no norte do nosso país, no nordeste, romarias e mais romaria, onde você pode ver onde tem mais o país de grande pobreza, miséria, você pode ver que está sob o domínio católico. A igreja fica rica e rica, e as pessoas pagam uma fortuna para acender uma vela ali diante de um altar de ouro, e o povo morrendo de fome. O profeta falou isso aí, falando sobre a cidade do México. Nós temos no nordeste do nosso país, onde veneraram o santo, que é o padre Cícero, e ali o povo é idolatrado, Então ele diz que o santo faz milagre, isso e aquilo, e eles estão dispostos a matar, a prender, a perseguir, a odiar por causa da igreja. Você pode ver que esse espírito de ódio migrou para dentro da igreja protestante. Migrou. Porque hoje, se você protesta contra... Veja, Lutero protestou contra a igreja católica, foi perseguido. Agora, se você protesta hoje contra o pentecostalismo moderno que nós temos hoje, eles te odeiam. Se você protesta contra a Trindade, que nós protestamos, eles te odeiam. Você protesta, porque o irmão Brana veio e protestou, ele protestou muito mais do que Lutero, porque ele trouxe a revelação, Ele protestou a mensagem de Lutero, a mensagem de Wesley, a mensagem pentecostal, ele ligou todos esses cabos soltos no seu tempo. Agora, hoje, no dia da esposa, Apocalipse 10, 8 a 11, João vem e protesta, primeira e segunda etapa, protesta o dualismo, protesta a ressurreição isolada do irmão Brana. Hoje, a esposa protesta essa terceira etapa pirata. Você vê, nós batia tanto contra a terceira etapa pirata, e tinha no nosso meio também uma pirataria. Tem lá em Franca, tem em São Paulo, tem na África, tem em toda parte. Uma mensagem de João pirata. Porque não tem dois João, é um só. Não tem dois sétimo anjos, é só um. Só tem uma esposa. Então hoje a voz de Deus está nela para protestar contra esse ensino errado da mensagem de Apocalipse 10, 8 a 11. Ainda tem ensinamento errado. Você para
para pensar, ainda tem ensinamentos errados. Então, eu vou dar aqui a mensagem, quarto selo 153 e 154, quando ele está falando sobre a martirologia, martirologia da igreja, né? Durante aquele período de 1500 anos, que foram mortos 68 milhões de cristãos. Na mensagem A Marca da Besta, 137, ele diz: agora, se vocês me concederem mais uma noite, se Deus conceder, vou provar-lhes que o comunismo está operando diretamente nas mãos do Deus Todo-Poderoso para destruir a romana. Aí o profeta diz aqui: são homens cruéis, são homens sem Deus, né? Você pode ver que são homens sem Deus. Eles não fingem que eles têm Deus. Eles não fingem que são crentes, né? Eles têm religião. A maior parte deles são católicos, macumbeiros, espíritas. São homens que não têm alma, que Deus, na verdade, escolheu para vingar o sangue dos seus santos. Eles são instrumentos nas mãos de Deus para isso. Né? Então não adianta você bater contra esse sistema do comunismo, porque você está contra Deus. Ele é um instrumento nas mãos de Deus, diz o profeta. Isso não vai dominar o mundo. O comunismo não domina mais o mundo. Você tem que temer e ficar de olho no catolicismo. O catolicismo, sim, ele vai dominar o mundo, no qual vocês, evangélicos, protestantes, povo da mensagem sem luz, terceira etapa pirata da mensagem sem luz também, estão dando de mãos, estão dando as mãos para ir contra Deus, igual Josias foi contra Faraó Neco, acabou morrendo, porque Deus mandou ele vingar e ir contra os caquemis ali, e Josias tentou barrar. Nós estamos chegando no fim, nós estamos num momento de arrebatamento, nós temos uma mensagem de arrebatamento. Nós temos que ter uma mensagem que traz Deus em nosso meio. A mensagem do irmão Brana trouxe 7 anjos da eternidade. Quando ele estava tirando carrapicho das pernas da calça, ele levantou os olhos, 7 anjos diante dele. A mensagem de Billy Graham não trouxe o céu para a terra. A mensagem de Ororob também não trouxe o céu para a terra. Mas a mensagem de Brana, da primeira e segunda etapa, veja só o poder da primeira e segunda etapa no seu dia. Que na primeira e segunda etapa ele criou esquilo, parou tempestade, com a palavra falada curou aquele câncer, aquele quisto maligno no útero da irmã Meda, ressuscitou o peixinho. Isso foi na primeira e segunda etapa, que foi a vindicação da terceira puxada da palavra falada. E a sua mensagem trouxe Cristo. A sua mensagem trouxe os 7 anjos. A sua mensagem trouxe as 7 eras à terra. A sua mensagem chamou os santos das 7 eras à ressurreição, porque a sua mensagem foi alarido, foi voz de arcanjo, foi trombeta de Deus. Então a noiva, a esposa,
Apocalipse, 1 Ciro 75. Esposa hoje, ela tem que estar dentro desse poder de ressurreição. Você vê no nascer do sol, poder de transformação. A sua mensagem, ela tem que ter esta mensagem dos 7 trovões de mudança que atira daqui, nesse dia de vingança. Porque enquanto ela estiver aqui, nós vamos vendo apenas pequenos focos da sua ira sobre a terra. Mas quando ela sair daqui, sua ira desce. Satanás desce, se encarna na besta, e ai da terra, ai do mar, é o que diz as Escrituras. Então é um tempo de arrependimento, é um tempo de reconhecer, é um tempo de exame, é um tempo de conserto de vida. Então ele disse: digo isto como profeta de Deus, o Império Russo lançará uma bomba atômica de algum tipo na cidade do Vaticano e a destruirá em 1 hora. Assim, ele disse, assim diz o Senhor. Isso é o quê? Assim diz o Senhor. E a Bíblia diz que Deus tomou aqueles homens de coração cruel e colocou-os em suas mãos, e eles foram instrumentos em suas mãos para cumprir a sua vontade, para trazer de volta a ela exatamente o que estava para vir sobre ela. É igual a guerra no Oriente, Israel e o Hamas. Vai até o fim. Não tem como terminar. Não é como uma conversa do presidente dos Estados Unidos dizendo que ele termina com aquilo ali para ganhar a eleição. Não. A Escritura diz que vai ter guerra até o fim. Essa guerra é milenar. Israel nunca teve paz ali. Israel vai ter paz no milênio. E não é todo Israel, como não é toda a igreja, é só a noiva. Quando 144 mil se converterem, porque o restante vai virar cinza. O restante dos judeus é só 144 mil. O Judas vai se enforcar. Isso é a palavra de Deus. Quando os 2 profetas aparecerem ali, para chamar 144 mil só. Porque o mundo gentil, até no Fantástico, estava passando domingo, o crescimento dos crentes no Brasil. Igreja, pastores, apóstolos, missionário, pastora, desde igrejas pequenas denominações até as grandes. Mas Deus, no meio de tudo isso, tem um pequeno povo. A voz dele é como a voz ali no Monte Carmelo. Era tanto trovão, era tanto vento, era tanto terremoto, que Elias não conseguia escutar aquele cisto suave. Depois, quando o barulho passou, ele ouviu que Deus chamava ele: Elias, o que faz aqui? Ele disse: só eu fiquei, Senhor. Mataram os teus profetas. Ele disse: não, eu reservei em Israel 7 mil que não dobraram o seu joelho a Baal. Deus tem reservado a sua esposa, que não tem dobrado o seu joelho ao denominacionalismo, que é a marca da besta,
não tem dobrado o seu joelho à Trindade, à política, tomado partidos políticos, você pensa que ainda você vai por arrebatamento? É mais fácil um que está lá dentro, um deputado, se converter e ir, como José de Arimateia, do que você, conhecendo a verdade. Conhecereis a verdade, João 8,32, e a verdade vos libertará. Então ele disse, nós temos algo aqui de arrepiar, de sacudir. Por isso o profeta disse que nós temos que repassar isto ao povo. Não é Atos 2,38, não. Não é a mensagem da ceia, isso ainda são rudimentos. Porque a maior parte da igreja, ela prega rudimento. Os pastores estão pregando rudimento. Os cetrovões não é rudimento. Os demais, tudo é rudimento. Juízo final é rudimento. O que a noiva se alimenta é da mensagem da hora, a mensagem do dia. Faz 50 ou 67 anos atrás, 67 anos, que o irmão Brana pregou a mensagem, a unidade de um Deus numa única igreja. E o irmão Brana conta a experiência dele, algo que foi passado para o irmão Brana. Uma reunião que teve na Califórnia, dos maiores cientistas dos Estados Unidos. Uma reunião secreta, tão terrível, como relata o profeta. Era para segredo, uma reunião privada, que eles estavam tão temerosos. Eu vou ler na íntegra aqui, que eles chamaram um capelão, amigo do irmão Brana, para participar dessa reunião. Ouça, 46. E nós descobrimos como são estas nações, enganando uma a outra, falando de paz com uma faca atrás de si, simplesmente pronta para destruir uma a outra. Há poucos dias atrás tive o privilégio de conversar com um capelão que é um grande homem. E, na Califórnia, eles tinham cientistas, alguns dos melhores que temos nas nações, haviam se encontrado ali para uma reunião, e para um segredo, reunião privada, e sendo que era tão terrível, eles chamaram um capelão para estar ali com eles. E esse capelão, amigo meu, disse, irmão Brana, antes de eu ser levado para dentro, eles examinaram minha ficha, até a minha bisavó, antes de eu entrar naquela reunião. E ele disse, eu gostaria de não ter ido ali. Ele disse, quando aqueles cientistas levantaram e começaram a falar, ele disse, parecia haver uma escuridão instalada sobre o lugar. Eu te fazia sentir como se você estivesse num depósito para guardar gelo, como se fosse congelar o sangue de um homem. Disse, nós não temos permissão para falar sobre essas coisas. Fizemos um juramento. Mas disse, eu tenho permissão para lhes contar isto. Ele disse, eles estão preparando para acabar com o exército e com a aviação, com o corpo de aviação e assim sucessivamente. Disse, eles não precisam mais deles. Ele disse, eles têm arma tão mortífera que poderiam destruir a terra inteira em um segundo. Isso foi há mais de 67 anos atrás. A ciência avançou de lá para cá, tão rápido, que eles estão querendo explorar o espaço. Isso é como Gênesis 11, a
Torre de Babel. Se Deus não desse para confundir, eles estariam construindo aquela torre até hoje. E o que vai barrar isso é o rapto. Porque vem a terceira guerra mundial. E diz o profeta, eles têm a faca nas costas um do outro. Eles são traidores. Eles são maus. Eles querem poder, como seu pai, Satanás. Eles querem estar um acima do outro. E ele disse, eles têm arma tão mortífera que poderiam destruir a terra inteira em um segundo. E disse, se eles deixassem isso ser conhecido, ora, as pessoas entrariam em pânico. E sairia pelas ruas gritando mais alto de sua voz. Disse, eles, olha só, eles têm uma bomba que, se caísse na terra, só uma bomba explodirá 175 milhas ao redor e mais de 100 pés de profundidade. Qualquer coisinha que acontece, o pessoal já quer armazenar comida. Fazer abrigo subterrâneo. Mas veja o que diz o profeta. Onde poderia se esconder? Parágrafo 49. Se você cavasse 1000 pés, você não poderia. Você entraria na erupção vulcânica da terra. Mas se você pudesse cavar 1000 pés sobre a terra, um choque como aquele caindo em cima de você te esmagaria até você virar pó. Não tem por onde escapar. Só tem um escape e uma saída. Nas asas do Altíssimo. No esconderijo do Altíssimo. Em Cristo. Sob a proteção do sangue. Aleluia. E que ele disse, um grande cientista se levantou, e ele era o maior cientista do exército. Ele disse, cavaleiros, eu gostaria de tomar uma vaca velha e uma carroça e ir para além das montanhas e esquecer tudo isto, e servir meu pequeno tempo na terra e viver. Ele mesmo disse, mas nós temos que encarar isto. Não tem como fugir. Ir para além das montanhas não adiantaria nada, disse. Aquelas montanhas não se tornariam nada a não ser pó ou cinzas vulcânicas. Oh, irmão, você pagaria para saber onde você teria um escape nesse tempo. Nós temos um escape. Nós temos um abrigo. Esse abrigo é sob as asas de proteção eterna do Senhor. Sabendo disto, que você tem uma alma imortal, que não pode morrer, que não é feita de átomo, ou com hidrogênio, ou com oxigênio, ou com nada que existe nessa terra. É feita pelo Espírito que o Deus Todo-Poderoso criou Ele mesmo e lhes deu. Que dia estamos vivendo? Que tempo? Onde o homem tem realizado e realizado até que realizou para si mesmo essas coisas. Agora, o que ele fará com eles? O que a Rússia vai fazer com todo o armamento? O que os Estados Unidos vai fazer com todo armamento e bomba? A Índia, Israel, a não ser e China, a não ser lançar um sobre o outro. Todo esse petróleo, você não viu domingo? Quando aquele caminhão-tanque, naquela curva, tombou, explodiu, ali no Morro dos Cavalos, ali em Palhoça,
E o combustível começou a descer e uma fila de carros, de caminhões. E o combustível começou a descer e o fogo junto com o etanol. E queimou 25 carros. Você não viu o desespero das pessoas? Ali dentro estavam seus pertences. Tudo que eles traziam de férias, mudança, voltando da praia, tiveram que deixar tudo. Não tinha como entrar no mato, o mato estava pegando fogo. Tinha que sair correndo entre os carros, em direção contrária. Que horrível! Tentar salvar suas vidas. Alguns se queimaram ainda, mas não houve vítima, graças a Deus. Quando a noiva, a esposa sair daqui, tivemos uma enchente não faz muito, 1 ano, muitas pessoas não puderam se escapar. O terremoto em Mianmar, muitas pessoas não puderam se escapar, mais de 3.000 pessoas morreram. Agora uma enchente em Cuiabá, chuvas em São Paulo, uma guerra comercial. Nações confusas, o mundo caindo aos pedaços outra vez. Na Califórnia, aquele banco de areia, aquela concha oca por baixo de Los Angeles, mas em cima eles estão exportando as suas imundícies, estão em festa, e o profeta diz: a cada ano que eu passo ali, tem aumentado os homens sexuais, as mulheres têm continuado cortando os seus cabelos, se pintando. E a qualquer momento a ira de Deus vai arrotar. E Deus vai lembrar dos seus pecados. Se é assim, diz o Senhor. Por isso nós cremos no profeta William Branham. Por isso nós somos despertados pela voz da esposa através de João, Apocalipse 10, 8 a 11. Senão nós estaremos rezando missa para vocês, em vez de trazer uma pregação que tem impacto, unção. Uma irmã me mandou uma mensagem do pastor Osmar, e disse: dá uma olhada, pastor, e veja a luz bem no seu ombro. Eu não tinha observado, e de repente aquela luz amba bem no seu ombro. Uma irmã domingo esteve aqui no culto e me contou 2 visões que ela teve. Uma foi lá em Viamão, no último culto ali no Irmão Johnson. Ela disse: pastor, lá no Irmão Johnson, eu estava de olhos fechados e vi a visão. E na visão estava o meu tio Assi, no culto, louvando a Deus. E no culto estava o pastor Osmar. Tio Assi dela, ele foi parte do nosso ministério, um marceneiro, e ele partiu este ano, ano passado. Domingo, ela teve a mesma visão aqui no culto de ceia. Ela me contou, eu tenho gravado. Ela disse: pastor, estava o pastor Osmar no nosso meio. Ela disse: eu vi na visão, nítido, e o meu tio Assi estava junto. Nós não estamos tão longe, meus irmãos. Quando o povo está tão formal e frio, é por isso que eles estão voltando ao pentecostalismo, estão voltando à mensagem de ontem, eles não querem avançar. Ele disse que derramaria o seu espírito nos últimos dias, e os jovens teriam visões, os velhos teriam sonhos.
Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E Satanás tentando tirar nossa atenção com essas picuinhazinhas. Para trás de mim, Satanás. É que você tem que dizer: resistir o diabo e ele fugirá de vós. Nós temos coisas muito maiores do que esta. A nossa fé tem que trazer a Cristo para esse rapto. Nossa fé tem que nos levar a uma mudança, uma transformação, e nos levar a encontrar com Ele nos ares. Vê você, Satanás usa a cabeça do homem. Ele escolheu aquilo no jardim do Éden, tomou a cabeça do homem, seu pensamento, e ele tem trazido aquilo até mesmo para a igreja. Vê? O diabo toma a cabeça do homem para então usar seus olhos. E se você observar, se o homem não é genuinamente nascido de novo, espiritual, ele tomará o que ele pode ver com seus olhos, o orgulho da vida, e ele irá. Muitos homens dizem o que ele fará, realizará algo. Ele deseja se unir à igreja, ele deseja ser religioso, e ele olhará ao redor até encontrar a maior igreja que ele possa encontrar, porque o homem deseja fazer algo grande, ele deseja fazer um nome grande para si próprio. Isso é que um homem carnal de pensamentos tolos pensa. Oh, se eu posso ter a minha organização, é que ele diz, se eu apenas puder colocar tantos mil na minha denominação, será maior então na terra da sua espécie. Que bem faz isto? É Satanás tomando a sua cabeça, olhando através dos seus olhos e fazendo você pensar besteiras. Deus toma o coração é o trono de Deus. Mas ele pensa que está realizando algo, porque ele está adicionando mais. É mais tarde do que nós pensamos. Estamos no fim de todas as coisas e a hora do arrebatamento está aqui. Que Deus assim te abençoe, Deus assim te dê graça, te dê força, para que você possa encontrar a Ele. Só a fé produzida pelos 7 trovões é que te muda, é que te tira daqui, é que te arrebata. Qualquer dia deste, vamos encontrar nossos irmãos. Não vai ser uma visão, Ele vai tirar essa catarata espiritual dos nossos olhos espirituais, e nós vamos ver que eles estão tão perto de nós. O profeta disse que estava a 7 metros dele. Ele estava a 7 metros da sua cama. 7 é perfeição, 7 é o número de Deus. Ele disse que podia ver as crianças correndo, se arrumando para a escola, a esposa e ele ali na 6ª dimensão com os santos. Aleluia. Eu durmo pensando nisso, eu levanto pensando nisso, eu ando pensando nisto. Eu quero ocupar meu pensamento, como diz São Paulo, é com isto. Paulo diz que ocupe seu pensamento com isto. Encha seu coração, sua alma com o Espírito Santo. Deus te abençoe.